Olá, que bom! Está começando o programa Vamos Juntas. Como está a sua saúde? Convido você, mulher, para uma reflexão sobre medicina integrativa. Você já ouviu falar? Estamos acostumadas com a medicina tradicional, né? Mais focada na cura das doenças. Muitas pessoas só procuram um médico quando já estão apresentando um problema. A medicina integrativa, ela cuida do paciente como um todo, não só para alcançar a cura, mas principalmente para promover saúde e melhorar a qualidade de vida. Eu, por exemplo, estou tomando aí vários suplementos para equilibrar meu organismo. Em alguns pontos, a medicina integrativa, ela diverge da medicina tradicional. Sabe aqueles medicamentos para baixar colesterol? Pois é, há controvérsias aí. Quer entender um pouco mais sobre esse assunto? Então, fique ligada. Roda a vinheta. Jussara Macarenco, vem pra cá, nossa comentarista. Olá, mais uma Menina, semana. nossa, olha, cores fortes. cores fortes, mulheres fortes, né? Isso aí. Como é que está a sua saúde? Está em Então, dia? eu achei interessantíssimo esse assunto e eu quero saber mais dessa medicina integrativa. Pois é, isso é muito bom. Acho que todas nós precisamos nos informar sobre esse assunto, né? Afinal de contas, nossa saúde precisa ser a nossa prioridade. Vamos chamar nossas convidadas? Sim, vem pra cá, doutora Keila Mota e Josi Pimenta. Isso aí, prazer recebê-las. Bom demais. Uau. Muito bom ter vocês com a gente, Josi, tudo jóia? Tudo ótimo. Sentem-se, fiquem à vontade. Bom, vamos começar apresentando nossas convidadas, né? Doutora Keila, se apresenta aí pra gente. Então, carioca, capixaba há 7 anos, feliz da vida, super bem recebida aqui. Me formei em 2000, então mais de 20 anos de estrada. E essa minha história a gente vai contando ao longo de explicar um pouquinho como que a medicina integrativa atua. Isso aí, Josi Pimenta. Muito prazer, meu nome é Josi Pimenta, sou empresária de uma loja de roupa feminina. Também trabalho como consultoria financeira, administrando empresas, pequenas empresas. E estou aqui hoje porque eu quero aprender um pouco com a doutora Keila, que já conhecia, sou fã de carteirinha, e também para poder trazer as minhas experiências no meu atual momento com a saúde. Com certeza. Bom, Jussara, eu já te perguntei no início se sua saúde está em dia. Então, eu tenho buscado, tenho consultado, mas não é medicina integrativa. Entendi. Por isso que me chamou a atenção esse assunto. Pois é, doutora Keila, explica pra gente, eu já fiz uma introdução ali, né? O que é a medicina integrativa e de que forma, né, que ela pode nos ajudar? Isso aí, a medicina integrativa é importante a gente entender que ela não é uma especialidade médica, né? Ela não é conhecida pelo Conselho Federal de Medicina como uma especialidade. Ela nada mais é do que uma prática multidisciplinar, onde o profissional foca no doente e não na doença. Ou seja, eu busco naquela pessoa que está na minha frente pedindo ajuda as causas e as circunstâncias do momento de vida que ela está passando para que aquela queixa aconteça. Porque o que a gente escuta muito hoje, como que a gente é preparado na faculdade? Então, a medicina convencional, ela treina muito bem a gente para fazer um diagnóstico correto de uma doença e um tratamento eficaz. É técnico, né? Isso é fundamental. Agora, o detalhe importante que faz toda a diferença é que de nada adianta tratar a doença sem promover a saúde em paralelo. Então, se está queimando o estômago, não adianta só um protocolo e um guideline de tratamento. Ok, por que está doendo? Será que o que está relacionado é mais o emocional, é a alimentação, é uma noite mal dormida? Porque diferente de um protocolo, para cada causa tem um tratamento específico, individual. Eu costumo falar que o corpo fala, né? Essa realmente eu vejo isso acontecer, né? Eu também trabalho na saúde, mas eu sou dentista. E aí, às vezes, situações realmente que às vezes ele chega lá com uma dor, eu só trabalho com paciente de dor,
mas a dor do dente dele às vezes é a menor dor, porque tem outras coisas aí. E eu creio que é nesse sentido, então, que você está trazendo esse conteúdo. O conceito de saúde é conseguir integrar mente, corpo e espírito. Exato. Uhum. E quando a gente fala em espírito, a gente não fala de religiosidade, sim espiritualidade. Uma pessoa que é ateu, ela tem a crença dela que deve ser valorizada e compõe a sua essência e a sua personalidade. Então, quando a gente consegue entender um contexto do momento emocional que está sendo vivido, da sua condição física que está representando isso e da espiritualidade, a gente consegue conectar bem toda essa história. Eu fiz uma provocação na abertura, porque é algo assim que me chamou a atenção, dentre tantas outras questões da medicina integrativa. Eu fiz um exame que a gente faz no cardiologista, pediram meus exames de sangue e deu lá que meu colesterol estava alto. Então, a primeira coisa que o médico na medicina convencional faz é te passar um remedinho para baixar o seu colesterol. Realmente estava, pelos parâmetros aí, bem alto. Só que logo em seguida eu fui fazer uma consulta com a doutora Keila e aí ela mandou parar o remédio. Por quê? Tem uma explicação para isso, que eu achei muito interessante. Ao envelhecer, não é isso, doutora Keila? Os nossos hormônios diminuem. E o colesterol, ele aumenta justamente para dar suporte a isso. Explica melhor para a gente. Isso daí. A gente tem um grupo de hormônios que são formados pelo colesterol como base, né? E a perda desses hormônios começa a acontecer de uma maneira mais impactante em torno de 25 e 30 anos. Então, um mecanismo de recompensa da própria imunidade é, se os hormônios estão caindo, vamos fornecer mais matéria-prima para que eu consiga equilibrar isso. Então, o aumento do colesterol tem uma base fisiológica, mas a grande confusão foi um estudo de um tempo atrás, de muito tempo atrás, que relaciona colesterol alto e infarto. Uhum. E esse é o grande medo. Só que a gente entende que o que infarta não é a quantidade do colesterol, e sim a sua qualidade. Um colesterol, como qualquer outra molécula, num ambiente inflamado, vai refletir essa inflamação. Então, esses vasos, o revestimento de toda essa tubulação do nosso corpo, ele começa a ficar vulnerável, começa a ficar doente, e a gente avalia isso por marcadores inflamatórios no sangue. E são marcadores simples, né? Insulina, fibrinogênio, ácido úrico, lipoá. A maioria dos convênios cobre esse exame, não é nada surpreendente, mas se eu tenho um terreno saudável, essa quantidade de colesterol pode não ser um risco. Agora, se eu tenho um ambiente inflamado, mesmo que esse colesterol esteja em quantidades adequadas, essa pessoa pode estar correndo um grande risco cardiovascular. Então, a medicina integrativa, ela não é contra a medicação. Ela apenas avalia o momento certo para que ele seja indicado. Ela tem um olhar mais amplo, né? Exato. Porque a medicação, ela também tem um efeito colateral, né? No caso desses, para baixar o colesterol, Isso. o que eles provocam? Então, eles entram dentro do metabolismo, diminuindo a produção de energia pelas células. Então, tem um suplemento muito conhecido que é chamado coenzima Q10, que ele é um combustível para a produção de energia por todas as células do corpo. E as estatinas, que é um grupo de medicamento bem conhecido para controlar o colesterol, eles travam essa formação de energia celular. Então, quando a gente olha na bula, fadiga, cansaço, dor muscular, dor nas pernas, é um efeito esperado, porque o meio de atuação bloqueia essa produção de energia. Então, ninguém deve, quem está tomando hoje estatina vai parar? De maneira alguma, porque a estatina ela tem um efeito anti-inflamatório enorme em pessoas que já tiveram risco cardiovascular, que já infartaram, que já têm uma lesão ali, que precisaram colocar um aparelhinho que é o stent para melhorar essa circulação. Cada caso é um caso. Eu tenho muito medo de falar que uma coisa é muito boa e que uma coisa é muito perigosa fora de um contexto. Exatamente. Sim, cada situação, né? Precisa se examinar o paciente como um todo. É isso que você trouxe aqui. E é interessante saber isso.
Porque às vezes a pessoa vai ouvir aqui, então eu vou parar de tomar. Não, não é por aí. Jamais. Você precisa primeiro ir consultar com a doutora Consultar. Keila, entendeu? Aí sim você vai poder. No ela meu vai caso, olhar. foi suspenso o remédio, não precisava, né? Dentro de uma avaliação. Dentro Não de tem uma risco avaliação. cardiovascular, não tem história prévia, nunca houve um evento cardiovascular. Os hormônios estão caindo, sim. Uhum. E a gente precisa arrumar a casa. O que eu digo é o seguinte, nós somos uma casa mobiliada, só que quando a gente não tem uma rotina como a saúde como prioridade, a cama está na cozinha, a geladeira está na sala, está tudo fora do lugar e a gente não tem uma logística. Então, quando a gente olha e reconhece, só botar cada peça no seu lugar, que aí a gente se descobre. Na verdade, a gente está algo que não é. Quando a gente organiza tudo, a gente, de novo, a gente tem um encontro com a nossa essência, com a nossa energia, com a nossa disposição. E isso está ao alcance de qualquer um a qualquer momento da vida. Muito bacana essa questão da medicina integrativa. Qualquer momento. Qualquer hein? momento. Adorei. É porque a gente se enxerga de uma forma mais ampla, não simplesmente vai lá tomar um remedinho porque está com aquela dor, porque está com aquele problema e acabou. Não, você passa a se entender o porquê aquilo está acontecendo para atacar as causas. Josi Pimenta, você está no momento em busca, né, com foco na sua saúde. Isso aí. Você já foi gerente de uma farmácia de manipulação. Isso. Que produz muitos, não é medicamentos, são suplementos, né? Que é São muito utilizado medicamentos, na sim, medicina porque integrativa. São fitoativos, né? São medicamentos à base de plantas, minerais, vitaminas. Também Entendi. são medicamentos. Só que biológicos, vamos dizer Isso. assim. E a farmácia, ter trabalhado lá, a experiência me trouxe o quanto era importante nessa mudança que eu tô de hormônios. Cheguei a uma certa idade que você percebe que o seu corpo não é a mesma coisa há uns 10 anos atrás. Então, isso me deu um alerta, porque eu percebi assim, eu posso me cuidar com uma orientação médica e com uma boa farmácia, eu consigo me cuidar com medicamentos que vão me ajudar nessa minha evolução. Sem esperar a conta chegar muito alta. Já que a coisa está Exatamente. funcionando diferente, como que eu posso correr atrás Isso desse aí. tempo para resgatar o meu Perfeito. funcionamento? E isso foi uma virada de chavinha para mim. Eu falei assim, peraí, deixa eu procurar uma orientação médica e vamos correr atrás para que não fique no prejuízo. E o que você está fazendo hoje em prol da sua saúde? Então, eu estou fazendo acompanhamento com o médico. Nesse acompanhamento com o médico, foi orientado alguns manipulados para que pudessem trazer minha energia, porque eu estava muito desanimada, alguns suplementos para poder repor algumas questões que estavam em falta, né, nos exames que foram feitos, e isso está, assim, me ajudando demais. Eu estou, assim, vivendo uma ótima fase. Dá para ver que tá com brilho no olhar. É. Empolgada, entusiasmada. Verdade. Legal, muito Mas tem legal. feito toda a diferença, assim, né? Vontade de ir para academia, fazer os treinos, sem deixar a procrastinação tomar conta do lugar, né? E isso que acontece muitas vezes, fica cansada, filho, esposo, né? Eu estava conversando com ela, nunca negocia com a preguiça, De porque ela forma. vai ganhar. É, Então verdade. nem negocia, vai lá e faz. Isso aí, eu já 1, 2, acordo 3 assim. e faz. Eu já acordo assim, opa, vamos, tá? Você tem que ir, acabou. Não tem outra escolha. E aí Isso eu estou aí. numa fase muito bacana em relação a isso. Com relação ao que ela falou dos suplementos, né? Como é que funciona uma consulta numa médica, né? No caso, uma consulta com você, nesse caso, usando a medicina integrativa para trazer todos esses benefícios para a gente? Isso aí. Muitas medicações conhecidas a gente consegue também manipular, e isso eu acho muito interessante. Porque, por exemplo, uma situação comum, eu acho que do seu público aqui, é o climatério e a menopausa, né? Verdade. Meus hormônios estão caindo. A mulher, ela se transforma fisicamente, emocionalmente. Tem uma historinha rápida que eu gosto de contar, que é qual é a função dos hormônios sexuais na vida de uma pessoa? São 3 principais: estrogênio, progesterona, testosterona. Homens e mulheres têm os 3 em proporções diferentes. Então, testosterona é um hormônio que a mulher necessita, não só para libido, para coragem, autonomia, tomada de decisão, ousadia, esse posicionamento. Então, isso é muito importante do lado emocional. Do lado físico, o cérebro precisa disso, os ossos, o músculo, enfim.
Estrogênio é aquele que nos domina, que é aquele senso maternal. Leva o casaco, leva a sombrinha, já escovou os dentes, é aquele zelo, é o cuidado com o próximo. E a progesterona, que é um hormônio liberado pela placenta na gravidez, ele é da tolerância, aumenta o pavio, para você viver socialmente diante a adversidade, ser contrariado, entendendo o contexto. Até pouco tempo atrás, na ciência, 50 anos é pouco tempo, esses hormônios eram remédios. Por exemplo, um progestágeno vinha da urina da égua prenha e aquela substância fazia a medicação, que é a reposição hormonal em humano. Tá? Uhum. Se vem da urina de uma égua prenha, a gente já entende que tem um bando de efeito colateral. E o maior medo de reposição de hormônio é câncer. Tá? O que a gente entende hoje? Eu não preciso usar um remédio para uma situação que não é doença, menopausa não é doença. Eu já entendo que meus hormônios estão caindo. A gente teve um presente ótimo em 2003, que foi a conclusão do projeto Genoma, mapearam todos os nossos genes. Com isso, todos os hormônios puderam ser feitos em farmácia de manipulação. É o que a gente chama de hormônio bioidêntico ou isomolecular. É igualzinho ao nosso. É um medicamento? É. Tem menos efeito colateral? Sem dúvida. Meu corpo acha que é dele, ele reconhece como sendo dele. E isso só existe na farmácia de manipulação, vírgula. Agora a indústria farmacêutica está vendo essa demanda e também está se propondo a fazer essas medicações, mas tudo começou na farmácia magistral. Então esses detalhes fazem toda a diferença. Então a gente tem recursos manipulados de insumos biológicos que, quando bem indicado, a gente e não tem nesse caso mais o risco do câncer com reposição de hormônio. É que era realmente um mito, então, né? Agora era uma verdade que quando agora, era remédio. Hoje, exato. se transformou num mito. Você pode sim se cuidar e se sentir bem tomando as medicações. Quando bem indicado, na escolha de um remédio, de um biológico, a gente sempre vai escolher o que traz mais benefício pra gente. Uma outra coisa que acontece nessa faixa etária é o ganho de peso. E é uma luta para todas as mulheres, né, de todas as faixas etárias, que é manter a forma. Qual a sua orientação? A gente tem que lembrar uma coisa que é muito importante. Adultos têm direito de escolha e de saber que ele não tem que fazer só o que ele gosta. Ele tem que fazer o que precisa ser feito. Eu também falo isso. Então, qual foi o meio de eu ajudar as pessoas de uma maneira rápida, prática e gratuita para se conhecer? Eu disponibilizo nas minhas mídias sociais, principalmente Instagram, mas tem acesso em todas. Eu desenvolvi o conceito Mota, baseado em 7 passos rápidos para você estar atento para promover melhor condição para o seu corpo funcionar. Seu peso é espelho do seu funcionamento. E como que eu posso contribuir para o meu funcionamento? Olhando com muito carinho a minha alimentação, eu preciso me movimentar diariamente. Ó, atividade física. A gente estava conversando sobre isso. Quantos dias da semana você não quer respirar? Nenhum, né? Você quer respirar todos. Eu quero ter energia, eu quero estar disposta, eu preciso produzir minha energia. E atividade física não é só academia. É caminhar, é um alongamento, é patinar, é dançar. Se encontre no movimento que te dê prazer. Comida, treino, sono. Higiene do sono é fundamental, a gente pode conversar muito sobre isso depois. Saúde emocional, como que eu faço a gestão das minhas emoções, a minha saúde espiritual. Isso vai refletir na minha condição intestinal de funcionamento, que é o local onde mora a minha imunidade, e na capacidade dos meus hormônios funcionarem. Então, deixa o intestino e o hormônio comigo, mas comida, treino, sono, saúde emocional e espiritual, você já andou mais da metade. E eu não falei consulta médica e suplementação. Então, a gente consegue sim com os 7 pilares. Eu disponibilizo vídeos, conteúdos gratuitos, está tudo lá. Aproveitem, olha o conhecimento disponibilizado. Doutora, fala o seu Instagram para elas. Meu nome, doutora.dra.keilamota, K, Mota, 2 T's. Então, aproveitem. E tecnicamente depois a gente olha, porque como os hormônios começam a cair naturalmente a partir de 30 anos, entre 25 e 30, a gente começa a perceber
uma flacidez, perda de massa muscular, aumento de gordura, inchaço, intestino preso, tireoide começa a ficar mais cansada, nosso cortisol vai embora, nossos hormônios sexuais, uma coisa importantíssima, meninas, idade fértil reprodutiva, com hormônios contraceptivos, seja via DIU, seja via pílula, injeção, adesivo, esses remédios paralisam o nosso ovário, nos colocando numa condição química de menopausa. Se você fizer o exame de sangue de hormônios sexuais em qualquer mulher em uso de hormônio contraceptivo, vai ser igualzinho uma senhorinha na menopausa. É mesmo? Então, a pílula ou DIU hormonal impede ganho de massa muscular, deixa o metabolismo mais lento, tira a libido, fica inchada, interfere na pele, unha, cabelo, acne, humor. E a gente acha que é normal. Verdade. Já estou limpa há uns 10 anos, doutora. Oi? Maravilha. Já parou há 10 anos. Já Olha parou, que que maravilha. bom. Intestino é algo que a gente, quando começa a falar em medicina integrativa, a gente começa a olhar com mais carinho, né? Isso aí. Fala um pouco do funcionamento do intestino, da importância dele, né, para o organismo e como a gente cuidar desse intestino. Lembrando que o intestino é a parte final da parte digestiva e o objetivo dele, o intestino ele tem uma área de células imensa e ele tem guardiões ali que são bactérias que trabalham a favor da nossa saúde, da nossa imunidade. 1,5 kg a 2 do nosso peso é de bactéria intestinal, para a gente ter uma noção da quantidade e da importância delas. Então, a bactéria ela faz um serviço cara crachá com quem está chegando, para saber, é mineral, é proteína, é vitamina, é bactéria que causa doença, é um fungo, é um vírus, para saber quem tem que ir embora pelas fezes e quem tem a autorização de entrar pelas células intestinais, ganhar circulação e visitar todas as células do corpo. Olha a nossa responsabilidade ao ler rótulos e ingredientes nos alimentos que a gente escolhe, né? Então, uma condição muito comum hoje, que a gente ouve muito, é disbiose. Desequilíbrio da da vida que protege o nosso intestino. E a gente tem que lembrar que ali mais de 90% das células da nossa imunidade estão lá. Maus hábitos alimentares trabalham a favor de uma construção de uma coisa muito chata, que são as doenças autoimunes. Então, a gente achava que a gente nascia com essa doença geneticamente. Hoje, a gente sabe que a alimentação é o caminho mais rápido para a gente produzir doenças inflamatórias e autoimunes. Não tem que ter uma predisposição genética ou não necessariamente? Não necessariamente, porque lá em 2003, naquele projeto Genoma, a gente entendeu que a genética, que é a informação que eu recebo, metade pai, metade mãe, ela pode ser moldada pelos meus hábitos. Então, se eu tenho uma genética, pai com Alzheimer, mãe com câncer, eu tenho essa informação. Mas se eu faço escolhas mais assertivas nos 7 pilares do conceito Mota, eu consigo lapidar. Nossa genética ela tem plasticidade. O nome disso é epigenética, é uma outra ciência, onde a gente estuda nutrigenética, nutrigenômica, ortomolecular, nada disso é matéria de faculdade. Mas tudo isso revela para a gente as informações e um meio de ajustar a melhor performance do nosso funcionamento, da nossa fisiologia. E o mais importante de tudo, esse nutriente ou esse elemento que não deveria entrar por escolhas inadequadas dos alimentos, ganham o nosso sangue e o primeiro lugar que ele vai com toda força e com a maior quantidade é para o cérebro. Então, por isso, muitos consideram o intestino como um segundo cérebro. Já ouvi falar. Então, e a conexão cérebro-intestino é muito maior do que a conexão intestino-cérebro, é muito maior do que a conexão cérebro-intestino. Quando a gente ouve assim, fulana tá enfesada, hein? Ela tá brava, ela tá mal-humorada, ela tá triste, mas ela tá acumulando fezes. Ela não vai ao banheiro, ela tem intestino preso. Então, toda essa química não funciona. E é lá só as bactérias saudáveis que têm a capacidade de produzir hormônios bons para a cabeça, que são neurotransmissores. Essa questão da ansiedade, da depressão, também tem ligação, Ansiedade, né, depressão, medo, angústia, síndrome do pânico.
doenças inflamatórias sérias como Parkinson, Alzheimer, espectro autista. Então, Pode ser revertido? Dependendo do momento do diagnóstico, né? Uhum. O que eu digo eu nem me preocupo tanto com a cura. Eu não quero que evolua. Eu quero que aquele problema não traga mais dor para aquela pessoa. Então, a gente já começa a retirar o que alimenta a doença. Como que eu quero ganhar uma situação? Tira o alimento de quem está ganhando, né? Que ele enfraquece. Uhum. É isso aí. Então, essa é a grande função do nosso intestino, não é só ir ao banheiro, né? É produzir hormônios de saciedade, bem-estar, né? Serotonina, endorfina. Gente, é uma aula, né? Vamos ficar quantos programas aqui com ela? Meu Deus, olha só. Vamos trazer para a memória, né? Uma outra questão que a gente ouve falar muito é a tal da vitamina D. A gente vive num país, né, tropical, a gente está sempre pegando sol e toda vez que a gente faz exame de sangue, a vitamina D está A baixa. danada está lá embaixo. Por que isso, né? E qual a função? O que fazer para melhorar? Isso aí. A vitamina, a gente também descobriu que ela é um hormônio. Quando a gente olha a base da formação dela, é uma molécula de colesterol que é estimulada pelos raios solares, mas tem que ter uma novela. De 11 da manhã a 2 da tarde, porque a incidência tem que ser 90 graus. A pele tem que estar perfeita, ou seja, com o envelhecimento eu tenho uma atrofia e eu perco a capacidade dessa conversão. Então, Olha. a gente tem que ver que tudo tem processos. E cada fase do processo pode ser comprometida em algumas situações, tá? Então, esse sol estimula a pele, pega essa molécula de colesterol, passa pelo fígado, passa pelos rins para ter um produto final, que é a molécula da vitamina D, que a gente viu que é um hormônio porque ela veio de uma gordura, né? Aquele padrão de referência de um exame de laboratório, quando diz que está normal, a intenção foi alertar em relação a doenças ósseas. Isso. Vou tentar ser rápida. Hormônio D e PTH, que é um outro hormônio, eles trabalham em gangorra para deixar o cálcio em equilíbrio no nosso corpo. Reservatório de cálcio, osso. Só que todas as células do corpo precisam de cálcio para funcionar. Quando eu tenho o hormônio D lá embaixo, o PTH sobe, rouba muito cálcio do sangue e deixa à disposição de um corpo. Mas se esse corpo não tem o hormônio D legal, eu perdi o GPS. O que esse cálcio vai fazer? Calcificar coisas erradas. Cálculo renal, cálculo na vesícula, calcificar vasos. Então, este hormônio tem um poder maior para controle da imunidade. Ele é imunomodulador, ele é anti-inflamatório. Então, eu preciso de doses ideais, e a dose ideal de hormônio D é muito individual, parâmetro é cálcio e PTH. Então, eu tenho valores de limite de segurança para que cálcio e PTH estejam alinhados, e ele que vai me dizer a quantidade de hormônio D que cada um precisa. Então, pessoas com Hashimoto, psoríase, dermatite, doença celíaca, fibromialgia, endometriose, qualquer condição inflamatória crônica, como esse hormônio anti-inflamatório, ele consome muito. E a gente tem que deixar, às vezes, não o nível de laboratório, mas o nível que aquela pessoa precisa para ficar bem. Então, a gente tem meios seguros de organizar isso e, realmente, a gente não trata papel, né? A gente não vai equilibrar papel. Aquele papel é uma informação importantíssima para eu entender por que aquela pessoa não está na sua melhor condição. Gente, é muita coisa, né? Vocês têm alguma pergunta para fazer para a gente encerrar? Eu tenho a minha aqui. Eu tenho. Vocês já vão... Pode fazer a sua. Tá, na verdade eu quero saber sobre o sono. Eu não consigo, eu fui acostumada a não dormir muito. Então eu tenho em torno de 5 a 6 horas de sono. E aí, nos seus pilares, tem o sono, né? E aí eu queria ouvir de você se isso eu preciso adequar ou não. Meu corpo, ele tá acostumado com isso e tá preparado para aceitar 5, 6 horas de sono. Eu quero já incluir aí a questão da melatonina, que tem a ver com Que sono. tem muitas pessoas que usam. A melatonina é o primeiro hormônio que começa a cair na puberdade. É mesmo? E a melatonina é o hormônio papai do céu, é tão perfeito que a hierarquia dos hormônios, a ordem de importância, respeita a nossa postura em pé.
Então, a gente tem pineal, hipófise, hipotálamo. A pineal conduz a melatonina, que ela, em equilíbrio com o cortisol, compõe o ciclo sono-vigília. A gente tem uma programação no comando central, no nosso sistema nervoso central, que cada função do dia, cada hormônio tem sua hora de liberação. Por isso que na prescrição, hormônio tem hora para tomar, porque a gente tem que simular um corpo saudável na melhor performance. Tem um medicamento lá que é 5 horas da tarde. Eu acho tão engraçado e às vezes eu esqueço, né? Tem que botar aqui, porque por que 5 horas da tarde? É o cortisol. Então, o cortisol, ele tem 4 picos de liberação, 4 alarmes no corpo, de intensidade, quantidades diferentes que ele é liberado, tá? 5 da manhã, meio-dia, 5 da tarde, 9 da noite. Estou botando isso de uma maneira didática, porque o corpo é dinâmico e não é exatamente dessa forma, tá? Se você não dormiu bem, se sua melatonina não chegou no equilíbrio total, você não vai conseguir produzir a quantidade suficiente de cortisol para você acordar espontaneamente e bem, e com energia. Primeiro, o termômetro. Se você dorme 6 horas, acorda sem despertador, acorda bem disposta, sinal que o ciclo deve estar funcionando bem, tá? Agora tem pessoas que dormem 12 horas e acordam cansadas. Dormem 5, acordam bem. Mas a gente tem que individualizar. Melatonina é um hormônio extremamente anti-inflamatório, inclusive tem protocolos para a gente usar adjuvante, tratamentos de quimio e radioterapia. A gente tem via muscular e venosa, tá? Hormônio não é vitamina, tá, meus amores? A melatonina, ele é um hormônio, não é vitamina. Então, quando a gente viajar, não aproveita a oportunidade para trazer a melatonina nas doses mais altas. 5, 10, 15 miligramas. Isso tem um efeito tóxico para o corpo. Então, até a vitamina a gente tem que saber usar. Mas a gente está falando de um hormônio onde a dose saudável que o corpo libera ao longo da noite é de 1 a 3 miligramas no máximo. Então, a gente acha que a vitamina já errou, quer usar a maior Ou dose. acha que é remédio para dormir, né? Ou acha que é indutor do sono. Não é indutor do sono. Depois que dormiu, a higiene do sono vem. Tomar chás relaxantes, sem tela, pelo menos 2 horas antes, porque tela é luz. O cérebro acha que você tem que trabalhar, não descansar. Pega aquele cortisol e aumenta à noite. E a gente não tem um botãozinho, a gente fecha o olho e começa, o que é que eu tenho que fazer amanhã, problema, boleto, blá, 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 e não desconecta, né? Então, a gente tem todo um ritual de 2 horas antes, mas não fique preocupada, se você acorda bem e dorme 6 horas, é porque outros mecanismos de recompensa estão acontecendo aí no seu sono. Ótima notícia. Interessante, né? Jussara, sua última pergunta para a gente fechar. E nesse sentido, você falou assim do adulto. E a criança? Tem coisas diferentes? Ou você precisa olhar ela como um todo? E aí eu tô trazendo... Porque no início falou sobre colesterol. Isso me chamou a atenção. Porque eu tenho um filho que a taxa dele é altíssima. Você olha para ele, você não fala que é uma criança que tem... Porque ele não é gordo, ele é magro, ele faz atividade. A alimentação dele ele é super restritivo em alimentação. Mas o colesterol dele é alto desde, tipo assim, 3 anos de idade. Vamos lá, isso é tão interessante que eu trabalho também com casal tentante que quer engravidar. Então, a gente consegue fazer uma reprogramação metabólica para melhorar a condição daquele casal para que esse filho venha mais saudável. Porque a gente bota a culpa na mãe, né? Mas é metade pai, metade mãe. Então, lá em casa eu coloco no pai, porque é meu marido que tem colesterol alto. E aí, eu tenho 2 filhos e todos 2, a Isabela a gente conseguiu controlar com alimentação e atividade. Mas o Tiago a gente não conseguiu. A gente tem que afastar nele, porque existe causa genética dominante de colesterol alto. Então, a gente consegue fazer essa pesquisa. Que independente do fator de estilo de vida, ele já trouxe essa informação, que é uma história familiar. Isso. Aí a gente vai achar em outras pessoas da família, tem colesterol alto, de causa genética e não comportamental. Então, primeiro tem que afastar a doença, porque a doença é tratada de uma maneira muito específica. Mas qual é a condição que mais aumenta colesterol, gordura? É o açúcar, é o carboidrato. Então, massas, pães, bolos. Ele não come macarrão. Ele come pouquíssimo pão. Então, a alimentação dele, é por isso que eu falei, é restritiva, porque ele come a alimentação dele, arroz, feijão,
uma carne e uma verdura na obrigação. Então vamos lá, arroz altíssimo índice glicêmico, já é um açúcar. Fruta é uma outra fonte, porque fruta é frutose. Seriam as coisas mais comuns. Desafio, E a gente olha as causas hormonais. É um desafio que quando a gente pesquisa, a gente já acha alguma coisa. Então, assim, a última, ele acompanha desde criança, desde pequeno, mais cedo, hoje ele tem 13 anos. E tem 1 ano e meio que ela optou por entrar com fitoterápico, que a gente conseguiu abaixar um pouco, mas assim, se você olhar, fala assim, nossa, mas como essa criança tem um colesterol que todos os exames dele não... Passeando pelos 7 pilares, a gente vai descartando cada um e a gente vai achar então, uma causa específica. Tá vendo? Precisamos olhar com não mais tem intensidade. idade. A medicina integrativa, ela é para homens, mulheres, crianças, idosos, então, sem adultos. idade, muito interessante. Para pessoas. Para a gente fechar, que acho que toda mulher, né, fica se perguntando como eu faço para manter um corpo saudável e num peso adequado, né? Essa guerra que a gente fica com a alimentação. Algumas dicas básicas assim sobre alimentação, para a gente fechar. Tá, o clichê, coma comida, não coma produto alimentício. Pergunta, veio de Deus, é da natureza? Descasca, né? Que bom, já vai ter uma grande chance de acertar. Dentre as comidas saudáveis da natureza, hoje em dia, pela tecnologia, pela intervenção em agricultura e pecuária, a gente modificou geneticamente algumas proteínas. Então, leite de vaca e derivados e trigo não são alimentos que andam a favor da saúde. São alimentos que, independente de intolerâncias ou condições genéticas, te ajudam a roubar a sua energia e a ocupar um tempo absurdo da sua imunidade, que poderia estar te construindo coisas boas para você e estar lá perdendo tempo naquilo ali. Então, trigo de fermentação natural, trigo integral, ele tem um glúten modificado hoje em dia, não é mais aquele glúten de antigamente. E a vaquinha hoje, ela é tratada para ter leite mesmo sem estar prenha. Ela tem uma maquinazinha metálica que tem que tirar aquele leite, a sobrevida dela é menor, ela é exposta a muita infecção fúngica, ela toma muito antibiótico, antifúngico. Isso é o produto do que a gente toma. Então, assim, evitar leite de vaca e derivados, procure os leites vegetais, exceto soja, leite de amêndoa, castanha. Deixa eu já mostrar aqui que eu já tenho uma página também chamada Roseira Fit, que minha mãe desenvolveu todas as substituições de tudo, de massas, ou seja, não abra mão do pão, do bolo, de nada disso. Que é Troca difícil, um né, ingrediente. gente? É muito difícil abrir Sabe? A mão gente daquele pãozinho de precisa sal ter crocante. prazer com a alimentação, sabe? Viver bem, o que eu falo é o seguinte, o envelhecimento tem que ser digno. A gente tem que pensar em envelhecer com autonomia, com direito de escolha, com liberdade, com independência. Não tem mais aquele vovozinho que tem que ser ajudado para comer, para tomar banho. A gente tem que olhar o envelhecimento como um presente. Só não envelhece quem morre jovem. Então, a gente precisa investir em saúde, uma poupança a longo prazo, sabe? Quando eu não preciso, que eu tenho que fazer mais. Porque foi o que ela disse. Como eu percebi uma diferença em 10 anos. Nossa, eu vejo em 2 que estou fazendo 46. Então, agora é tudo muito rápido, né? Então, eu tenho que poupar aquilo que eu quero usar lá na frente. E eu acho que essa é a grande dica. Se valorize, se coloque em primeiro lugar. Todo mundo é merecedor de viver uma vida de qualidade. Nunca é tarde para a gente começar. E eu sempre falo, seu momento é agora. Se virou a chave agora, seu momento é agora. Isso aí, vamos fechar com isso, gente. O seu momento é agora. Precisamos priorizar nossa saúde, não é isso? Doutora Keila, muito obrigada mais uma vez. É sempre uma aula, né, pra gente. A gente aprende muito. Agora, não adianta aprender e não colocar em prática, né, gente? Precisamos pegar essas dicas e começar a colocar aí no nosso dia a dia. Obrigada, Josi, pela sua participação. Continue aí firme na academia, nos cuidados com a saúde. Jussara, continuamos juntas, né? Vamos juntas e agindo, né? E agindo, isso aí. Adorei a aula, eu acho que é isso aí. Vamos agir. Sabedoria, eu costumo falar que sabedoria é conhecimento colocado em prática. Então, a doutora Keila trouxe várias informações. Então, pegue para você e coloque em prática. Isso aí. Ótimo. Vamos encerrar? 1, 2, 3 e... Vamos juntas! Beijo, a gente se vê.